Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Jesus, quando estava ali em meio aos pecadores, os religiosos questionavam que Ele andava com os publicanos e no meio dos pecadores. E Ele disse, eu vim para salvar os doentes, eu vim para buscar os pecadores e não os justos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali ele dizia, veio João Batista, que não comia e nem bebia, eles diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebia e comia, és um comelão, um beberrão, que anda no meio dos publicanos, que assenta com os pecadores. A obra de Deus é que nós creamos naquele que por Ele foi enviado, em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O pão da vida que veio do alto dos céus e que adentrou aos céus novamente. Aquele que veio e opera a justiça, porque através dele nós somos cumpridores da lei. Já aqueles que estão na antiga aliança não se consegue, porque se tropeçar em algum ponto está cometido desobedecer a todos. Tiago 2, no versículo 22, diz, vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quando Jesus ali estava junto aos pecadores, sempre ele encontrava, e dizia, nunca vi tanta fé nem em Jerusalém, porque na verdade o pecador, ele tem a fé, porque é através da fé que se alcança o arrependimento. O Espírito Santo, ele comunica ao seu fôlego de vida, para que a Bíblia diz que no seu interior tem um desejo em relação à vida eterna, uma vontade de se arrepender dos seus maus caminhos, das transgressões, de consertar-se, para que seus dias vão bens e longos nesta terra e ainda alcance a vida eterna. Mas é certo que quando se alcança o arrependimento, quando se morre para o pecado e tem um novo nascimento, o nascimento espiritual do Espírito e da água, ali começa-se o aperfeiçoamento da fé, quando é submetido à prova. Nós sabemos no caso de Abraão, quando ele recebe ali o anúncio, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão ali, ele ainda estava como um pecador, ele estava e foi submetido à prova, mas ele teve a fé de crer naquele chamado, e através desta fé ele foi submetido à prova. E é justamente esta prova, que sendo submetido, que nos coloca a sermos aprovados, É através desta prova que se aprova o caráter, que Deus vê que realmente existe o temor a Ele. Assim como diz em Hebreus 11:7, pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício.
Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, né? Ele alcançou a promessa, o seu Isaque, mas após alcançar essa promessa, ele foi submetido à prova de se realmente ele temia, né, a Deus. Quando ali ele disse aos moços, né, fique aqui enquanto eu e o moço vá fazer o sacrifício e nós voltamos. Ele creu na ressurreição. Alguém queria sacrificar a sua promessa, né, ia sacrificar o seu Isaque, e disse que nós voltamos. Ele creu que após o sacrifício Deus o ressuscitaria. Embora ali foi figurativo, né, mas assim como havia de ser o unigênito, o único filho do Deus vivo e primogênito na ressurreição, porque ele é o fruto, ele é a primícia, né? E assim, quando ali em Gênesis 22:12 diz, o anjo disse, não estenda a tua mão contra o rapaz, agora sei que tu temes a Deus, né? A fé e obras andam juntas, como Jesus tem nos dito por esses dias, né? Assim como o corpo sem o fôlego de vida está morto, assim a fé, se não houver as boas obras, do qual é aperfeiçoada, né? A fé, ela é aperfeiçoada quando a fé, ela aprova, né, o nosso caráter através das obras. Deus conhece que realmente nós tememos a Ele, que nós, através deste temor, que se alcança a sabedoria, através deste temor que nós somos conduzidos à plenitude, né, o conhecimento de Deus através do Evangelho, seguindo as advertências do Espírito Santo que nos mantém no caminho, que nos mantém na fé participante do início ao fim, porque a fé, ela é tanto individual como é uma fé também coletiva, quando nós estamos inseridos na unidade da fé como membros dos membros. É certo que a Bíblia diz que em relação à semente, em relação ao plantio, nem todos, né, vão colher da mesma forma, alguns 30, outros 60, outros 100 por um, né, porque Deus concede através do Espírito enviado por Ele, em nome de Cristo, né, Ele concede o mesmo Espírito, habilidades diferentes, ministérios, né, diversidades, mas um complementa o outro, porque nós estamos na unidade da fé. A uns é dado o discernimento entre o bem e o mal, a outros os dons de profecias, de visões, né? E assim cada um exerce conforme ele nos capacita, né? Como ele nos disse ontem, sem gloriar em nada, porque toda vanglória é maligna, porque ele mesmo nos capacita e toda honra, toda glória seja dado a ele, né? Porque tudo, a obra é do Espírito Santo, né? O Evangelho que gera os filhos na fé é através do seu Santo Espírito, né? Como o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, os atos são do Espírito Santo, né? Tudo é através dele, ele que opera, é ele que nos capacita, e toda honra e toda glória seja dada a ele. E em mais um dia nós somos gratos a Ti, Espírito Santo, ao Filho pelo sacrifício ali naquela cruz, ao Pai Todo-Poderoso que nos envia esse Espírito, em nome de Cristo, o Espírito Santo para nos purificar, para nos advogar a nosso respeito, o nosso mediador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não sabemos expressar por palavras, ainda que não temos a visão do que está acontecendo no reino dos céus, ele é aquele que intercede
por nós junto ao Pai, assim como Cristo, quando habitou no meio de nós, intercedia por todos, e o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Shalom, aquele que nos livra, aquele que, assim como Davi via ali o Senhor dizer a seu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto eu ponho os vossos inimigos por escabelo dos seus pés, assim todo aquele que o segue em espírito e em verdade está à direita, aguardando a salvação, aguardando até que o Espírito Santo coloque os nossos adversários por escabelo de nossos pés, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Nós seguimos em conformidade com o Espírito Santo, aquele que tem a chave de Davi. Nós renunciamos a todo eu, a todo orgulho e confiamos em Ti. Mantemos no temor, na reverência, com o amor sincero, com retidão, com integridade, com a consciência a todo momento pura diante de Ti. É certo que a Bíblia diz: quem pode declarar tem a consciência limpa, né? Mas nós temos que seguir nos aperfeiçoando, buscando a cada dia nos purificar. E isso somente é possível através do seu Santo Espírito, porque ninguém se produz boas obras por si mesmo. Em mais um dia que o Senhor retire tudo aquilo que não pertence a Ti do nosso interior, nos purifica de dentro para fora, para que a gente resplandeça a Sua glória, a Sua luz, para sermos guias de cego, para retirar aqueles que estão nas trevas, aqueles que ainda não conhecem da Sua verdade, porque a Sua verdade é o Evangelho que liberta, que cura e que alcança as vidas, que almas venham se converter e para que seus dias sejam prolongados aqui na terra e para o dia do arrebatamento, que somente o Pai sabe, venham alcançar a vida eterna. É o que nós te pedimos em mais um dia, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.